Boa tarde, estamos aqui hoje para vos contar uma história arrepiante. Até já! Olá, boa tarde. Estamos então aqui para vos contar a história arrepiante que tinha prometido. E uma história arrepiante, que mais é que poderíamos querer do que uma história que se passa na Idade Média e que tem como seus atores os Templários. A Ordem dos Templários foi criada mais ou menos em século X para durar até ao século XIV, inícios do século XIV. Teriam tido uma função de guardar e vigiar os caminhos para a Terra Santa, para proteger os cristãos. Por outro lado, tinham muitas informações e dizia-se mesmo que era uma ordem que sabia onde estava o Santo Graal. De resto, essa ordem seria possuidora de uma imensa riqueza que nunca foi encontrada. Ora, vamos falar-vos do último grão-mestre dessa ordem. Depois de Teobaldo Galdino vem a suceder-lhe o grão-mestre Jacques de Mornay. E Jacques de Mornay é que tem essa função a partir de 1298 e que viria a desempenhar até 1314. Ora, o rei francês Filipe IV o Belo, juntamente com o Papa Clemente V, tinham outros planos para a Igreja Católica. Ele sabia que os templários estariam a ganhar muita força e estariam a crescer dentro da Igreja Católica e isso não lhe interessava. Por isso mesmo, quando o visitou, em 1307, Jacques de Mornay foi preso. E foi condenado a viver nas masmorras. São 7 anos que ele viveu nas masmorras, onde foi, obviamente, naturalmente e torturado para lhes sacarem as assinaturas que só ele poderia fazer num determinado caso. Ora, essas assinaturas são sacadas, são tiradas a Jacques de Mornay e em 18 de março de 1314 ele tem uma corte especial onde ele vai fazer uma coisa que denota uma hombridade e uma honestidade incalculável. Ele nega todas as confissões que estão assinadas por ele, diz que foram conseguidas através de tortura e, por isso mesmo, por essa negação, ele protege os cerca de 15.000 soldados dos Templários que estavam, obviamente, à solta e à mercê do que acontecesse ao seu grão-mestre. E isso custou-lhe a morte pela fogueira no próprio dia, porque as assinaturas e as confissões não podiam ser desmentidas, mas ele desmentiu-as todas face a quem de direito. E quem era de direito que estava lá? Era o rei Filipe IV, o Belo, o Papa Clemente V e um amigo deles, o Guilherme de Nogaret, que tinha feito a maior parte das assinaturas que estariam falsamente assinadas por Jacques de Mornay. Ora, Jacques de Mornay faz uma predição, faz uma premonição, tem um gesto já na pira ardente que condena estes homens. Ele diz que eles os 4 estarão perante Deus um ano antes de vencer o tempo
que viviam nesse dia. Ou seja, Jacques de Mornay disse que eles morreriam todos vencido um ano, ou pelo menos até que vencesse um ano. Ora, realmente é difícil acreditar que estes 3 homens morressem num ano. Acontece que o primeiro homem a morrer foi Guillaume de Nogaret, em 13 de abril de 1314, ou seja, nem um mês foi preciso para ele morrer. Depois, o Papa Clemente V morreu em 20 de abril de 1314, um pouco mais de um mês. E depois, da forma mais estranha possível, com um rebentamento fulminante no cérebro, o rei Filipe IV viria a morrer em 29 de novembro de 1314. E assim estavam reunidas as condições para que se realizasse o tal conselho que se havia de realizar junto a Deus. Ora, como se isto não fosse bastante, como se isto não fosse suficiente para nos intrigar, reparem neste pormenor. Nos próximos 14 anos, somente 14 anos, todos os seus descendentes, estou a falar de Filipe IV o Belo, todos os seus descendentes viriam a morrer, deixando o Filipe IV sem descendência e, por isso, dando início à Guerra dos 100 Anos. Ora, aí têm uma situação muito interessante. Uma premonição e 3 mortes que não tinham nada a ver umas com as outras, a não ser o facto de os 3 serem os arquitetos da morte de Jacques de Mornay. Será que Jacques de Mornay morreu mesmo? Fica aí a dúvida. Até já, um bom fim de semana e já sabem, eu gostei muito deste bocadinho.